Esse vídeo é a continuação do vídeo anterior sobre a ascensão do Espírito. Nesse vídeo, nós vamos compreender a razão do Espírito reencarnar para evoluir. A origem de cada espírito no universo é cada princípio inteligente do universo que constitui o elemento inteligente do universo, que a gente chama Deus. Essa é a causa do espírito ser eterno e ter os mesmos atributos que Deus tem. A causa do espírito se sentir a própria matéria do corpo e se tornar materialista, adquirindo todas as imperfeições que os seres humanos apresentam, é a predominância da matéria sobre a consciência do espírito. Porém, na proporção em que o espírito vai evoluindo ao longo de suas reencarnações, o espírito evolui se libertando dessa predominância da matéria sobre a sua consciência. Então, quando o espírito já está evoluído, o espírito reencarna e traz em si uma bagagem moral e intelectual considerável, ou o espírito não traz, ele adquire essa bagagem moral e intelectual aqui no curso de sua reencarnação. Nesse caso, o espírito, depois que chega aqui, abraça uma religião cristã, a qual ele é fiel e passa a orar, se apegando a Deus todos os dias. E segundo o conceito da sua religião, ele passa a evitar o mal e só fazer o bem, adquirindo uma considerável bagagem moral. Como também aqui, no curso de sua reencarnação, esse ser humano faz uma faculdade, abraçando um ramo da ciência como profissão, adquirindo uma considerável bagagem intelectual. E também esse ser humano tem o hábito de ler livros, de preferência científicos, alargando consideravelmente essa bagagem intelectual que ele adquiriu na faculdade. Então, esse ser humano adquire, aqui na sua reencarnação, uma bagagem moral e intelectual considerável, e essa vasta intelectualidade nos conhecimentos científicos lhe dá a certeza sólida, a certeza plena, concreta, de que ele não é apenas o seu corpo de carne e osso. Ele é algo muito mais sublime do que o corpo de carne e osso. A física faz esse espírito reencarnado compreender de maneira sólida, concreta, de que todos os elementos que existem dentro do planeta são constituídos por átomos, vegetação, corpos vivos, o ar que respiramos, as águas e o próprio arcabouço do planeta, tudo é concentração de átomos. A diferença de um tipo de matéria para outro tipo de matéria está na diferença de um tipo de átomo para outro tipo de átomo existente na natureza.
Cada tipo de átomo origina um tipo de matéria específica. E, portanto, essa realidade mostrada pela física já é uma prova concreta de que o espírito não pode ser jamais o corpo de carne. Pela seguinte razão: nunca, jamais, em época nenhuma e nem em circunstância nenhuma, a física quântica conseguiu detectar nenhum vestígio de pensamento, de inteligência, de visão, de lucidez, de audição, de sentido e de onisciência em átomo de tipo nenhum existente na natureza. O ser humano não é somente o corpo de carne e osso. E o que é que o ser humano é? O ser humano é os pensamentos que determinam cada atitude do ser humano. O ser humano é a inteligência que determina cada atitude do ser humano. O ser humano é a visão que determina cada atitude do ser humano. O ser humano é a lucidez, é a audição, é o sentido e a onisciência. São esses 7 atributos o que é o ser humano, e não o corpo de carne e osso. Esses 7 atributos são o que determina cada atitude do ser humano. O corpo de carne e ossos somente executa cada um desses 7 atributos, não os tem. Tirando esses 7 atributos do corpo de carne e osso, o corpo de carne e osso cai por terra. Somente um volume vivo, igualmente quando o corpo humano está dormindo. Esse ser humano que adquiriu esse vasto conhecimento científico também observa que, quando o corpo humano dorme ou perde o sentido, todos esses 7 atributos ficam suspensos no corpo de carne durante todo o tempo em que o corpo passa dormindo ou sem sentidos. O que também é uma prova sólida de que esses 7 atributos não pertencem às células do corpo de carne, porque se esses 7 atributos fossem intrínsecos, inerentes às células do corpo, então não havia como o corpo de carne dormir ou perder os sentidos, uma vez que, durante o tempo em que o corpo de carne dorme ou fica sem sentidos, todas as células do corpo ficam intactas no corpo. Portanto, se o corpo dorme e esses atributos ficam suspensos no corpo, é porque esses atributos não pertencem às células do corpo de carne. Portanto, esse vasto conhecimento intelectual faz esse espírito reencarnado ter plena e absoluta certeza de que ele não é o seu corpo de carne e osso, e sim, ele é os seus pensamentos, a sua inteligência, a sua visão, a sua lucidez, o seu sentido, a sua onisciência.
São esses 7 atributos o que ele é e o que cada ser humano é. O seu corpo de carne e ossos apenas executa esses 7 atributos, somente na matéria. Então, esse ser humano ama de coração cada um de seus semelhantes, por ele saber que cada ser humano não é apenas o corpo de carne e ossos, com o qual ele interage, mas um elemento muito mais sublime do que o corpo de carne. Esse vasto conhecimento intelectual também faz esse ser humano entender de forma concreta que, a partir do seu próprio corpo, tudo o que não é criado pelo ser humano só pode ser criado por uma outra inteligência ainda maior do que a inteligência humana. Essa inteligência maior é a inteligência que chamamos Deus. Quanto à religião que esse ser humano abraçou e a qual ele é sincero, essa religião lhe dá um comportamento digno, honroso, diante de todos os seus semelhantes. E lhe dá uma alegria e boa vontade de fazer o bem aos seus semelhantes necessitados. Então, esse ser humano não é materialista, pois ele tem plena convicção de que ele não é o corpo de carne no qual ele está. Quando o corpo de carne e osso desse ser humano morrer e o fluido vital sair das células do corpo por essas estarem mortas, então o perispírito sai das células junto com o fluido vital. Allan Kardec diz no Livro dos Espíritos que o fluido vital leva de 3 a 4 horas para desocupar todo o corpo de carne. Então, de 3 a 4 horas após o corpo morrer, o espírito desse ser humano se vê totalmente livre, liberto do corpo de carne, com plena consciência de que o seu corpo de carne está morto. Então, o espírito se sente sereno, tranquilo, o espírito sente uma paz íntima, uma sensação de felicidade por se sentir livre do corpo de carne pela morte desse. Esse espírito não sente nenhum dos atributos intrínsecos próprios do corpo de carne. Esse espírito não sente o peso do corpo sob hipótese nenhuma. Ele sente a mesma leveza do ar. Esse espírito segue o seu destino pelo mundo espiritual sem sentir a sua respiração, sem sentir sono nas horas costumeiras, sem sentir fome nas horas costumeiras, sem sentir frio ou calor, aonde quer que ele venha a estar, sem sentir vontade de evacuar, e tudo mais o que é próprio do corpo de carne e osso, o espírito segue o seu destino espiritual, liberto de tudo, salvo de tudo. De onde o espírito está, para onde quer que o espírito vá, o espírito vai, volitando, ou a velocidade do pensamento, porque esse espírito não sente o peso do corpo, e sim a leveza do ar, por não sentir a predominância da matéria sobre a sua consciência.
Continua no próximo vídeo.